Olá, amigos e amigas. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho para vocês da nossa experiência aqui neste evento maravilhoso que é o Florestas Online. Fico muito feliz de estar fazendo parte e poder repassar um pouquinho da nossa experiência e daquilo que a gente vem trabalhando no dia a dia nesse setor, que é um setor de grande expansão e que mexe muito com a vida das pessoas, que é o setor florestal. Eu sou Eduardo Binotto, professor universitário, preliminarmente formado em Direito, mestre também em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e atuo há 11 anos já na nossa amada Uniderp aqui no estado de Mato Grosso do Sul, lecionando as disciplinas de Direito Ambiental e Direito Constitucional. Mas no decorrer da vida fui levado a conhecer um pouquinho sobre o meio rural. Isso me trouxe uma grande admiração e paixão. Comecei então minha história como viveirista, produzindo mudas florestais, mudas frutíferas. Depois, do passar do tempo, decorrer do tempo, como reflorestador, implementando projetos aos clientes que vinham nos procurar pela nossa experiência e pelo nosso prazer de servir e melhor fazer aos clientes. E agora, mais atualmente também, como um reflorestador, né? Também atuando em nossas propriedades, plantando, introduzindo, né? Essas espécies que nos chamam mais atenção para que elas sejam realmente vitoriosas e possam trazer, né, os resultados esperados. Hoje eu trouxe aos senhores um tema que muito tem me instigado e que está fazendo parte hoje dos debates e instigando os proprietários que já veem nas suas propriedades, né, realmente um local onde se deve produzir negócios, produzir riquezas. E quando a gente fala em áreas rurais, nós temos uma crescente que é justamente as pequenas propriedades rurais. E dentro dessa ideologia, procurei trazer um tema que é o consorciamento intencional, né, de agroflorestas. Né? Agroflorestas. Então nós teremos aqui a conjugação de duas temáticas sobre uma mesma área, ou seja, a introdução de sistemas agrícolas, né, e florestas, né, na mesma área, no mesmo local, fazendo, né, justamente o efeito que nós esperamos, que é uma maior produção de riquezas, um maior aproveitamento do solo, né, justamente por essa diversificação das culturas. Então a primeira pergunta que eu trouxe aqui, o que vem a ser a SAFs, né, essa sigla que nós utilizamos quando falamos em sistemas agroflorestais. Então as SAFs são consórcios, né, de culturas agrícolas com espécies florestais de forma simultânea, que promovem então benefícios e também ganhos ecológicos à propriedade. Então o tema é justamente que nós possamos enxergar, visualizar duas ou mais atividades numa mesma faixa de terra. Obviamente, observando que cada espécie tem, né, as suas características. Então, se nós vamos tratar de uma espécie agrícola, nós temos um trato. Da mesma forma, quando falamos em uma floresta, o trato cultural é outro. Então, este estudo, esta interação, ela deve ser bem verificada, né, e bem planejada. Ainda, meus queridos, quais são, então, as vantagens de se introduzir esse sistema de consorciamento intencional das agroflorestas?
Trouxe alguns aqui que eu julguei interessante. Primeiro, diversificação de atividades. Não é? Nós estamos falando aqui de espécies florestais que, portanto, têm um ciclo longo. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, um eucalipto, nós teremos um ciclo de, no mínimo, 6 a 7 anos. Se nós pegarmos uma madeira nobre, como o cedro australiano, o mogno africano, nós estamos falando de uma cultura de 10 anos, pelo menos. Né? E a gente sabe que o produtor rural, ele depende também dos ganhos oriundos dessa propriedade. Então, quando a gente fala em diversificar, nós estamos tentando também acabar com esse problema, né, da floresta, que é justamente o proprietário ficar com aquele seu investimento parado, aguardando, né, a época da colheita, e que isso a gente sabe leva aí pelo menos quase, né, uma década para ficar realmente apto, né, a ser colhido. Quando nós falamos então nesse consorciamento com atividades não perenes, nós estamos falando aqui da atividade agrícola, essa atividade de ciclo curto, o que vai fazer com que este produtor rural e você que está aí pensando em investir nesse segmento, você possa desde já, né, no curto prazo, estar reavendo os valores investidos e dando à sua propriedade um ganho, né, que isso que faz com que a gente possa, né, continuar os nossos investimentos e, obviamente, ter ganhos de capital. Então, primeira vantagem é justamente essa diversificação, onde nós teremos ganhos mais a curto prazo, né, com a introdução, por exemplo, né, de um plantio de melancia, que é o trabalho que nós hoje estamos desenvolvendo, plantio de um milho, por exemplo, para fazer esse aproveitamento da área como um todo. Segunda questão muito importante que eu vejo como uma vantagem, isso nós precisamos ter bem claro, porque cada vez mais nós nos defrontamos com o quê? Áreas plenamente degradadas, né? No calor, nós aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos um índice de calor muito alto, com que faz com que a sua propriedade, a sua área de terra, ela esteja muito aberta ao sol, aos malefícios que o sol pode trazer, né, justamente com as altas temperaturas. Então, quando a gente fala em consorciamento de atividades, nós estamos falando também na promoção de um maior equilíbrio ecológico dessas áreas, né? A interação dessas atividades promove, com certeza, aí na sua propriedade, uma minimização das temperaturas, uma melhoria no conforto térmico, né? na qualidade do ar, e isso vai refletir muito no seu produto. Então, esses benefícios, eles passam também pelos ganhos que a gente chama de ganhos ambientais. Né? Nós vamos pensar também aqui numa atividade que a gente costuma dizer economicamente sustentável, que alia então justamente o ganho econômico, mas também os respeitos às legislações ambientais, o respeito, né, às condições climáticas e assim por diante. Então, esse ganho, acredito ser também um ganho muito significativo, tendo em vista as condições atuais de degradação das propriedades, principalmente aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Com a implantação da floresta, nós temos também uma questão muito importante, que é a redução no processo de erosão do solo. Né? Se nós temos uma área sem vegetação, isso promove muito a questão da erosão. Né? Ao termos a introdução de florestas em conjunto com a atividade agrícola, porque aqui nós percebemos que nós não estamos colocando a floresta como prioridade e nem a atividade agrícola. Nós temos justamente que enxergar que ambas as atividades são importantes para o proprietário. Nós não estamos aqui querendo dizer, a floresta é melhor ou a atividade agrícola é melhor. Não existe esta linha de raciocínio, e sim a interação, um trazendo benefício para o outro. Então seria como que uma via de mão dupla.
Então, se eu tenho uma floresta, eu estou auxiliando a atividade agrícola no combate, por exemplo, né, à erosão. E vice-versa, como nós vamos ver com as demais características que eu estarei passando para vocês. Ainda, como uma quinta vantagem, nós temos a questão da melhoria da fertilidade do solo. Olha só que maravilha! Então quer dizer que se eu vou estar consorciando árvores com a agricultura, eu terei uma melhoria na qualidade do solo? A resposta é sim. Por quê? Porque a árvore, ela emite raiz. A raiz, ela faz o quê? A nitrogenização do solo. Ela faz com que o solo fique mais afofado e isso vai refletir na qualidade desse solo. Além disso, nós temos a questão do conforto térmico, que isso faz com que mais umidade se concentre nesse solo, melhorando a qualidade desse solo. E nós temos também a matéria orgânica, fruto das folhas dessas árvores, que também se instalarão nessa terra e farão com que ela melhore os seus componentes de fertilidade. Da mesma forma, quando eu estou trabalhando com uma espécie agrícola, como por exemplo o milho, nós vamos ter a adubação que será utilizada para crescimento desse milho, nós teremos a palhada desse milho, que com certeza irá melhorar as características do solo, né? Nós poderemos estar introduzindo culturas de leguminosas, por exemplo, que são fortes formadores de nitrogênio no solo, na própria melancia, na própria abóbora. Isso tudo faz com que aumente a matéria orgânica do solo e, portanto, dando esse ganho significativo, né, na fertilidade desses solos. Né? Por quê? Porque a árvore ela promove a ciclagem dos nutrientes nesse solo, da mesma forma como as demais atividades que trazem os seus benefícios, como a palhada, né, com as leguminosas e assim por diante. Bom, mas nós estamos aqui apenas falando, né, justamente das vantagens. Se nós pudéssemos analisar algumas dificuldades, algumas desvantagens, o que nós poderíamos sustentar aqui para os senhores? A primeira é que nós temos uma certa dificuldade de elaborar um modelo de escolha de espécies para serem consorciadas, né? E um espaçamento ideal para isso. Por quê? Porque nós temos duas atividades numa mesma área e isso pode promover alguns atrapalhos. Então nós temos que ter um planejamento muito bem feito para que nós não possamos errar, para que nós não erremos. Nós não podemos errar, nós temos que ter muito bem planejado. E aí que entra, né, a parte de você que está nos assistindo aqui, que você possa estar estudando. Hoje você já está assistindo esse vídeo, então você já vai estar sanando algumas das suas dúvidas, mas que você possa estudar sobre isso, que você possa investigar. Existem já algumas literaturas disponíveis para serem objetos do seu estudo. Você pode estar consultando um profissional e eu desde já me coloco à sua disposição para auxiliá-lo, pois nós também somos estudiosos e estamos querendo o melhor, né, para o nosso produtor rural e para as nossas propriedades. Então nós temos que ter assim uma consciência de que a decisão da espécie, a decisão do espaçamento é muito importante, porque eu não posso errar ou eu tenho que errar menos. E isso faz com que nós tenhamos que bem elaborar o nosso projeto de agrofloresta. Pense bem nisso. Qual espécie eu vou utilizar? Só para exemplificar, nós temos aqui em Campo Grande um projeto onde nós executamos o consorciamento de melancia com mogno africano. Então, o mogno africano é uma espécie exótica, né? Nós introduzimos ela já há 10 anos aqui no estado, alguns plantios e a atividade vem se desenvolvendo. E hoje nós já estamos aí fechando o ciclo, né, com o corte desta madeira e já começando novos projetos. O primeiro desses projetos foi justamente o sistema de agrofloresta de mogno com melancia. Então nós tivemos que pensar em algumas situações. O mogno africano ele vai ficar pelo menos 10 anos para a sua colheita. Então esses 10 anos a terra não pode ficar parada.
Eu poderia estar introduzindo uma pecuária, acreditamos e temos alguns projetos já positivos nesse sentido, mas sabemos que por via de segurança, né, nós só podemos introduzir a atividade pecuária a partir do 3º ano. Então essa propriedade ela vai ficar 3 anos sem nenhum tipo de atividade. Então esse foi um ponto que nos chamou, nos deu uma atenção à questão da agricultura. Da mesma forma, nós precisamos entender como iríamos fazer esse espaçamento entre as espécies. O malgro africano, por necessitar de um espaçamento maior e, portanto, menos árvores por hectare, foi a espécie que nos chamou mais atenção. Então, nós fizemos um plantio conjugado, né, de malgro africano num espaçamento de 5 por 5 metros, tá? Com um raio de 25 metros quadrados entre uma planta e outra, o que nos oportunizou plantar no meio, entre os mognos, 2 linhas de melancia, no espaçamento de 2 por 2. Então nós perdemos apenas 25% da área, que se eu fosse fazer um plantio apenas de melancia, dentro do mogno africano, mas ao introduzir essa espécie conjuntamente com o mogno africano, eu tenho outros ganhos, que é justamente o que nós estamos falando das vantagens de eu estar fazendo um sistema agroflorestal. A melancia não vai ficar em pleno sol aberto, isso vai melhorar o conforto, vai melhorar a umidade e ela vai se desenvolver mais. As adubações que nós utilizamos, então elas serviram tanto para o mogno africano quanto para a melancia. A erosão, a questão de solos arenosos, que nós enfrentamos muito aqui no nosso estado, né? A erosão, né? Então isso nós combatemos de frente com a questão da incorporação de árvores. Isso foi evidente no nosso plantio, que não tivemos problemas nenhum com isso. Pragas e doenças, outra questão muito importante, que pouco se fala quando o assunto realmente é sério, porque a praga ela é a parte triste, né, do negócio. Mas nós temos que enfrentar as pragas, as doenças nas lavouras. Então, a partir do momento que você tem esta conjugação e você traz um maior equilíbrio ecológico e ambiental àquela propriedade, você vai estar também diminuindo e enfrentando a questão das pragas e doenças. Então, assim, só para que vocês tenham um pouquinho dessa experiência do que nós estamos fazendo, trouxe esse exemplo do mogno com a melancia, tem se desenvolvido muito bem. Agora nós já modificamos, ao invés de plantar melancia, nós estamos com abóbora, justamente por causa do ciclo da melancia, que não deve fazer várias vezes, né, o mesmo ciclo de melancia. A gente optou pela diversificação das espécies, justamente para minorar, né, a questão das pragas e doenças e a questão da fertilidade do solo. Mas vejam, hoje nós não vamos adentrar tanto a isso. O tópico central é que vocês percebam, né, dentro desta temática das agroflorestas, a importância de nós termos a conjugação de atividades, né? A monocultura, ela vem há anos fazendo parte do nosso sistema agrícola, e a gente percebe que isso está trazendo muitos problemas. Nós precisamos trazer uma novidade. E a novidade que melhor se adaptou justamente é essa conjugação nos sistemas agroflorestais, né? Então, nós vamos ter que trabalhar muito na elaboração do projeto. Você tem que pensar muito bem o que você quer. Qual espécie que eu vou trabalhar? Não é? Se eu vou trabalhar um eucaliptus, por exemplo, que é a espécie mais conhecida no nosso Brasil, né? A espécie mais plantada. Posso usar eucalipto? Posso. Mas para que eu quero? Qual o objetivo que eu quero com esse eucalipto? Eu quero para tratamento de madeira. Muito bem. Então, para tratamento de madeira, você vai ter que escolher a espécie específica, que no caso seria um Citriodora, um Toreliodora, né? E colocar ela num espaçamento diferente desse que a gente conhece, para apenas ser feito como energia, produção de energia, na verdade. Então, pode ser sim o eucalipto.
mas desde que eu tenha um planejamento inicial disso tudo. Então, o que eu chamo a atenção de vocês é que vocês façam bem esse planejamento e tenham na gente um aliado. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que esse congresso nasceu a ideia desse congresso, justamente para que você tenha esse acesso aí na sua casa, né, no seu computador, você possa estar obtendo informações preliminares, é claro, mas que elas já sirvam como um incentivo para você sim investir na sua propriedade, fazer com que ela tenha realmente ganhos significativos. Muito bem. Essa parte do planejamento eu quis chamar a atenção, eu reitero nela, porque é ela que vai fazer a diferença no seu projeto, pode ter certeza. Sendo assim, né, eu passo a expor alguns casos que nós estamos dando esse acompanhamento técnico. Primeiro eu já expus aos senhores, que é do mogno africano com a melancia, né, depois nós fizemos o ciclo com a abóbora, né, e um segundo case nosso aqui é do cedro australiano consorciado com a erva mate, né. Nós sabemos que a erva mate ela vem quase que na sua totalidade do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E o nosso estado, pelo famoso tereré, é um dos maiores consumidores da erva mate. Então o que nós pensamos? Vamos fazer justamente esse plano de negócio, onde nós vamos ter a floresta, no caso o cedro australiano, e ao mesmo tempo diversificando com a erva mate. Por que a erva mate? Por que o cedro australiano? Então isso foi partir de um planejamento, onde nós decidimos as espécies, nós decidimos os espaçamentos e um grande fator positivo foi justamente que a erva mate ela é plenamente ajustável ao nosso calor, mas também que ela gosta de sombra. Então o sombreamento faz bem para a erva mate. Então nós adensamos um pouquinho mais o cedro australiano para poder introduzir a erva mate. Então a erva mate a partir do 3º ano já faz a sua produção, né, já tem as primeiras desramas da erva mate e aí subsequentemente a partir do 5º ano, 7º ano e um pé de erva pode durar aí até 50, 70 anos. Então o fato de eu ter que esperar de 8 a 10 anos para fazer o primeiro corte no cedro australiano, viabilizou o plantio da erva mate, que a partir do 3º ano eu já posso estar colhendo, né? Ainda nós temos um outro projetinho que ele consorciou eucalipto, né, em forma de cortinas arbóreas com hortas orgânicas. Então, um dos grandes problemas de se trabalhar com horta é justamente a questão climática, questões de vento, frio, né, as intempéries do nosso tempo. Então nós chegamos aí, elaboramos um plano de cortinas arbóreas para fazer esse consorciamento com hortas, né, e os resultados foram muito bons, tendo em vista que a produtividade, a incidência de pragas e doenças foi realmente uma das vantagens desse sistema. Bom, meus amigos, gostaria de dizer, diante do avançado do tempo, que o sistema de agroflorestas, ele, apesar de ainda não ser um sistema muito difundido, ele vem ganhando sim, né, os bancos universitários, os nossos pequenos produtores rurais já vêm se atentando para esta ideia e nós estamos aqui justamente para trazer um pouquinho para vocês, nos colocando à disposição, né, de um pouquinho da nossa experiência, que ainda é pequena, mas que nós estamos trabalhando para trazer as melhores fórmulas, né, o melhor planejamento para que a sua atividade ela não se centre na monocultura, né? A monocultura ela está ultrapassada, nós precisamos ter vários potinhos onde nós temos as nossas riquezas, não é verdade? Então, daí que surgiu justamente enxergarmos que a nossa terra, nosso solo, ele é muito rico para ser explorado em apenas uma cultura. Então, falar em agrofloresta é falar na inovação, falar no futuro, né? Trazer a você que planta, você que está pensando em produzir, que você tem opções de ganho,
que você não fique preso e restrito a uma única atividade. Nós temos, né, questões climáticas, por exemplo, uma seca que pode inviabilizar a sua agricultura, nós temos um fogo que pode inviabilizar a sua floresta. Nós temos que trabalhar com opções, né? Hoje eu falo apenas de duas atividades numa mesma área, mas nós podemos falar em 3 ou mais atividades, né? Implantando realmente o que nós chamamos, né, das SAFs, que são esses sistemas agroflorestais. Poderíamos, inclusive, né, pensar numa terceira atividade, que é a atividade de pecuária, né, nos sistemas agro, silvo e pastoriço. Mas hoje o nosso tópico ficou centrado justamente na agrofloresta. E dizer que bem planejar faz do seu empreendimento um empreendimento de sucesso. O agronegócio no Brasil ele vem evoluindo muito, né? A necessidade de alimentos, a necessidade de bons produtos faz com que este seja, né, um dos mercados mais promissores da nossa nação, né? Se a economia do Brasil não vai bem, você pode olhar que o agronegócio vai bem. Então nós temos que atentar e saber que não precisamos ter grandes latifúndios para sermos bons produtores. Hoje nós conseguimos implantar pequenos projetos muito viáveis. E é isso que às vezes a gente precisa sentar. Não são grandes fazendas, grandes propriedades, e sim aquela sua chacrinha, né, aquela sua pequena propriedade, né, um bom piquete onde você possa trabalhar a sua agrofloresta. Sendo assim, né, a gente fica à disposição, dizer que foi prazer estar aqui com vocês nesse momento. Esperamos novamente poder estar passando um pouquinho da nossa experiência, dizer que é muito bom trabalhar, poder viver esse dia a dia nas propriedades rurais, ver e entender as necessidades, ouvir daquele produtor lá que já está há 50 anos, que produz a sua melancia, produz o seu milho, produz o seu feijão, que o agronegócio é sim uma boa alternativa. E que nós podemos agora, com todo esse nosso estudo, com toda essa nossa tecnologia, melhorar isso, melhorar essa produtividade, trazer coisas novas para o mercado. A madeira nobre está aí, um produto que está se sedimentando como um produto de valor, que pode trazer em pequenas propriedades grandes ganhos. E agora com essa inovação de nós podermos consorciar com outras atividades, então isso nos traz uma imensa felicidade. Então agradeço esse seu tempo, agradeço a sua atenção, espero ter, mesmo que nesse curto intervalo de tempo, respondido algumas das suas dúvidas e me coloco à sua disposição. Meu nome é Eduardo Binotto, sou proprietário da empresa Floreste Suprimento Florestal, aqui de Campo Grande, né? Nosso e-mail é floreste.mudas@hotmail.com. Se precisar dar uma ligadinha, liga para a Andressa, nossa agrônoma, ela vai te atender com o maior carinho, no 67 3331 1371, ou pelo celular também, o 99230 8937. Está aí o nosso contato, tem o nosso site também, floreste.com. Será um prazer ajudá-lo e parabenizar, né, justamente o Florestas Online, que foi uma oportunidade de nós, né, técnicos, consultores da área, podermos estar difundindo as nossas ideias e aquilo que nós mais gostamos de fazer, que é cuidar, né, de você, produtor rural, da sua propriedade, para que ela te traga muitos ganhos. Obrigado.